frações algébricas. Neste vídeo, vamos aprender a trabalhar com a simplificação de frações algébricas. Portanto, aqui no primeiro exemplo, temos frações algébricas com monômios. Então, como faremos a divisão desta fração algébrica? Então, a questão do coeficiente, vamos simplificar. Então, qual o número que eu consigo dividir por 4 e por 16? Então, eu percebo que o número divisível por 4 e 16 ao mesmo tempo é o 4. Se eu dividir 4 por 4, eu tenho 1. 16 por 4, eu tenho 4. Então, a parte dos coeficientes, eu tenho 1/4. Vejamos na parte literal. Eu tenho a ao quadrado b, que divide AB. A ao quadrado é a mesma coisa que A vezes B, que divide A vezes B. Eu corto este A com este A e este B com esse B. Portanto, me sobra o A. 1/4 vezes A, que é igual a A vezes 4. Ou, podemos utilizar aqui a regra da potenciação de frações. Quando eu tenho em uma potência, no caso lá eu tenho o A ao quadrado sobre A. Quando eu tenho bases iguais em uma fração, eu vou manter a base e vou subtrair os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1. Simplesmente o que eu tenho aqui. B, eu tenho 1 menos 1. 1 menos 1, 0. B elevado a 0 é igual a 1. 1 vezes A, o próprio A. Então, a resposta desta simplificação é A sobre 4. Vejamos a segunda fração. Eu vou apagar deste lado para poder resolver o segundo exemplo. Eu tenho aqui, qual o número que eu consigo dividir por 36 e 16 ao mesmo tempo? Eu posso perceber que se eu dividir 36 por 4, eu terei 9. E se eu dividir 16 por 4, eu terei 4. Questão da parte literal. Eu posso dividir y por y, x que divide x ao quadrado, x que divide x ao quadrado. Eu mantenho a base e subtraio os expoentes. 1 menos 2, eu tenho x elevado a menos 1, que é igual a 1 sobre x. Então, eu terei 9 sobre 4x. E o z? Z ao cubo, z elevado à quinta potência. Bases iguais uma divisão, eu subtraio os expoentes. Mantenho a base, que é o z, e subtraio os expoentes. 3 menos 5. Z, 3 menos 5, menos 2. Então, eu tenho 1 sobre z elevado a 2. E, portanto, aqui eu tenho 1 sobre z. Ou seja, eu tenho 9 sobre 4, que multiplica 1 sobre x, que multiplica 1 sobre z ao quadrado. 9 vezes 1 vezes 1, 9. 4 vezes x vezes z ao quadrado, 4xz ao quadrado. Lembrando que aqui é z ao quadrado. Então, estas são as formas de fazer a simplificação de frações algébricas com monômios. Vejamos outros exemplos contendo polinômios. Façamos agora estes dois outros exemplos de frações algébricas. Temos aqui a divisão de um binômio por um trinômio. Então, como visto em aulas passadas, nós aprendemos a trabalhar com diferença de quadrado, binômios, tudo trabalhando a fatorização de cada um. E, portanto, aqui vamos trabalhar a fatorização no denominador e no numerador para poder simplificar esta fração algébrica. Então, qual é a fatorização de a ao quadrado menos a ao quadrado? Temos a diferença de quadrados. Então, a diferença de quadrado é a raiz quadrada de a e a raiz quadrada de b. Eu tenho a e b. A diferença de quadrados é o produto da soma pela diferença. Então, eu tenho o produto da soma, a mais b, que multiplica pela diferença, que divide. Temos aqui a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado, e temos que fazer a fatorização dele. Eu tenho a raiz quadrada de a ao quadrado, que é a raiz quadrada de b ao quadrado é b. Se eu tiver 2 vezes a vezes b, eu tenho exatamente o que eu tenho aqui. Então, eu tenho um trinômio perfeito. E vou fazer a fatorização dele. A fatorização dele é o a mais o b e tudo isto ao quadrado, que é igual a mais b, que multiplica
a menos b, que divide por a mais b, que multiplica a mais b. A mais b, que multiplica a mais b. Eu consigo cortar este a mais b com este mais b e me sobra a menos b, que divide a mais b. E aqui é a simplificação máxima desta fração algébrica. O mesmo ocorre neste outro exemplo. Eu tenho a diferença de quadrados, então a diferença de quadrados será o produto da soma pela diferença. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y quadrado é y. Então, é o produto da soma pela diferença. E como fica a fatorização de x ao cubo menos y elevado ao cubo? Então, teremos a diferença das raízes cúbicas, que multiplica o quadrado do primeiro termo mais o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Corto este x menos y com esse x menos y, eu terei x mais y, que divide x ao quadrado mais xy mais y ao quadrado. Portanto, aqui eu tenho a fatorização deste exemplo. Eu vos convido a assistir outros exemplos de frações algébricas, assim como outros tutoriais e exemplos em matemática no site tariasplus.com.